sobre cada um de nós. Vamos começar reforçando os avisos da casa. Nós gostamos de falar sempre sobre a evangelização infanto-juvenil, né? Porque nunca é tarde, nunca é tarde. Sempre que quiserem trazer os filhos, né? Desde pequenininho até os 16 anos, vale a pena. Vale a pena, o pouquinho que eles possam aprender vai ser utilizado um dia, em um momento, em alguma hora desta vida. Devemos nos esforçar para começar quando criança, para que eles mesmos possam aprender a se ligar ao mais alto, né? E andarem protegidos por si mesmo, pelos seus pensamentos. Não se esqueçam de avisar os seus filhos, os seus vizinhos, né? É importante. Talvez seja mais importante o trabalho que a gente faz por essas crianças hoje do que por nós mesmos. Ok? Nós temos na terça-feira à noite, também não tem data de entrada, é o grupo de estudo Boa Nova. É o estudo do Evangelho, gente. É interessante. Sempre que tiver uma oportunidade, quem nunca fez deve fazer, porque quando a gente estuda o Evangelho parte por parte, a gente começa a considerar a época que está ocorrendo, o costume do local. Então, coisas que a gente não consegue ver apenas na palestra, a gente vai aprender e são coisas que a gente não esquece nunca mais, porque a gente sempre vai localizar época e local e por que foi falado desta maneira. E assim o Evangelho fica mais fácil para o nosso dia a dia. Tá bom? Isso é na terça-feira. Deve ser terça-feira, às 8h15. É logo depois que termina o Evangelho das 8, na sala Professor Herculano Pires, piso superior, inicia todas as terças-feiras o grupo de estudo Boa Nova. E agora, o próximo evento do Paz e Amor é o evento do Bazar de Artesanato, feito todos os anos, para o presentinho do Dia das Mães. Então, quem vai comprar o presentinho do Dia das Mães já vai gravando. Dia 3 de maio, das 11 às 17. 4 de maio, das 8h30 às 11h30, vai ter as barraquinhas de artesanato aqui em frente à livraria, né? Então, sempre é bom levar uma lembrancinha da casa, porque vai estar dando um presente para sua mãe, né? E ajudando a casa nas despesas normais dela, ok? E é um trabalho bonito que esse pessoal faz, né? São os voluntários da casa que fazem esse trabalho de artesanato. E são peças muito bonitas, tá bom? Sobre avisos, vamos ficar por aqui, porque a nossa cabeça não grava muita coisa, é melhor não exagerar. O trabalho da noite, o expositor da noite de hoje é o nosso colega Rômulo Santos, e o tema é Servir a Deus e Mamon, capítulo 16º, item 8 e 9, Desigualdade das riquezas e verdadeira propriedade. A leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial vai ser feita pelo nosso colega Sandro. As vibrações do passe e gerais, o nosso colega Marcelo Fernandes vai fazer as vibrações junto com nós. E a vibração das águas prece final, nosso colega, senhor Leonel, fará para nós. Um bom trabalho a todos, que possam aproveitar cada minuto desse trabalho, mas nunca se esquecer que trazer neste momento para dentro de vocês bons pensamentos. Não pensar em coisa ruim, nem desagradável, nem triste, tá bom? Ok, bom trabalho. Opa, obrigado. Valeu. Olá, boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade.
O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar-lhes deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-lo, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico a partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Mensagem Minutos de Sabedoria. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Que tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem aguarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. E assim, vamos tranquilizando nossos corações, aliviando nossos pensamentos, pensando coisas boas, como disse nossa colega, e sentir essa calma, essa paz, que irá nos abraçar durante toda a palestra de hoje, durante todo o Evangelho. Que possamos assim absorver todo o amor de Cristo, todo o ensinamento cristão. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Quero agradecer o convite da Heleninha para que nós pudéssemos bater um papo aqui hoje sobre o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E eu também aproveito a oportunidade de falar boa noite para aqueles que nos acompanham por meio do Facebook. Eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com uma frase. Vou ler aqui para todos. Ao final da vida, nossa riqueza não será medida pelo que acumulamos, mas pelo bem que nós distribuímos. E aqui traz uma importante reflexão. Se nós pensarmos por um instante, se hoje fosse o nosso último dia de vida aqui encarnados, o que ficaria da nossa vida? Como que nós seríamos lembrados? O que nós realmente teríamos deixado aqui como legado? Um carro? Um imóvel? Ou um gesto, uma palavra, um abraço? Um bem realizado naquele momento certeiro? O que será que cada um de nós deixaríamos aqui no planeta Terra? E aqui é curioso como, às vezes, quem tem muito pouco pelo lado material, às vezes é quem mais entende o verdadeiro valor da vida. Nós imaginamos que só quem tem muito pode fazer grandes coisas. Mas a espiritualidade, ela nos mostra que é exatamente o contrário, que o bem não depende da quantidade, mas da intenção e do amor com que é feito. E para mostrar isso de um jeito muito simples, vamos dizer assim, mas profundamente verdadeiro, eu aqui quero contar uma história simbólica, fictícia, mas que ilustra
alguém que entendeu isso melhor do que muita gente com posses infinitamente maiores. E ela é a Dona Cida. E a Dona Cida, ela ilustra uma história para nós, que é a Dona Cida e a concha de sopa. Dona Cida, ela era uma senhora muito simples. Morava numa casinha modesta, no alto de uma vila. Tinha pouca coisa, uma cama, um fogão, um sofá surrado e um coração imenso. Toda semana, ela preparava uma sopa com os legumes que ela ganhava da feira do bairro onde ela morava. Mas ela não fazia só para ela. Ela sempre dizia: uma concha de sopa pode não mudar o mundo, mas pode mudar o dia de alguém. Essa sopa feita com legumes ganhos da feira. Um dia, um rapaz recém-desempregado, ele bateu à sua porta. E ele estava sem comer desde o dia anterior. E Dona Cida, sem hesitar, serviu um prato, depois outro. E ainda preparou uma marmita para que ele pudesse levar. E o rapaz ficou super sem graça e disse: a senhora é muito rica, hein? Ela, obviamente, deu uma risada e respondeu: meu irmão, eu sou rica de concha. Cada concha de sopa que eu ofereço é um pedaço da minha alma que vai junto. Anos depois, esse mesmo rapaz voltou ao mesmo lugar, a casa da Dona Cida. Mas agora em uma outra situação, muito bem vestido, empregado, com a sua família e com lágrimas nos olhos. Ele veio agradecer àquela mulher que com tão pouco lhe deu tanto. Mas, infelizmente, Dona Cida não estava mais lá. Já havia desencarnado muitos anos depois. Mas a sua casinha tinha uma placa simples: aqui morou alguém que soube servir a Deus com a concha que tinha. E o que essa história simples nos ensina? 3 coisas. A primeira: a verdadeira riqueza está no que compartilhamos e não do que acumulamos. Dona Cida não tinha posses materiais, mas era rica de concha. E essa expressão simples, ela mostra que usar com amor o pouco que se tem pode gerar abundância espiritual. O segundo ponto: o valor está mais no gesto e não no tamanho do bem. Uma concha de sopa, feita com carinho, alimentou não só o corpo daquele rapaz, mas a esperança de alguém. Então, o uso consciente e generoso dos recursos é o que nos aproxima de Deus. E o terceiro ponto: o bem que fazemos é a única propriedade que levamos da vida. Anos depois, o rapaz retorna transformado pela ação de Dona Cida. Ela já não estava mais ali, mas havia deixado um legado espiritual. A marca da verdadeira propriedade, que é o quê? Que é o amor posto em prática. Então, meus irmãos e irmãs, contando um pouco dessa história, nós vamos falar, vamos introduzir aqui este capítulo tão importante, que é servir a Deus e a Mamon, que é o nosso capítulo do Evangelho. E para nós começarmos a falar deste capítulo, eu primeiro gostaria de falar o que é o Mamon. Muitas vezes, de primeira, quem nunca ouviu falar desse termo, pode não saber o que ele significa. Assim como eu, uma vez lá atrás, também lendo o Evangelho, me deparei com esse termo e não sabia o que ele era. Mas o que é o Mamon? Mamon é um termo bíblico que simboliza o apego exagerado aos bens materiais, à riqueza e ao dinheiro.
Não significa, meus irmãos, que o dinheiro seja ruim em si. Ele é uma ferramenta muito importante na nossa sociedade. Mas sim o perigo de permitir que a nossa vida seja dominada pelo desejo único e simples de acumular e possuir. O que nos afasta dos valores espirituais e morais mais importantes. E o que seria esse bezerro de ouro que está representado aqui na nossa tela? Aí nós voltamos um pouco na Bíblia. Nós encontramos um detalhe, muitos detalhes, sobre o bezerro de ouro no capítulo 32, no livro de Êxodo, que está lá contido no Antigo Testamento. E ele fala sobre Moisés. Enquanto Moisés subia ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, o povo hebreu, impaciente com a sua demora, pediu a Arão, o seu irmão, que lhes fizesse um Deus visível. Então Arão recolheu o ouro das pessoas, fundiu e moldou um bezerro de ouro, que é o que está ali representado, diante do qual o povo passou a adorar, oferecendo sacrifícios e festas. Passado um tempo, Moisés desceu do monte e viu aquela idolatria. E quando assim o viu, o que ele fez? Ele quebrou as tábuas da lei e destruiu o bezerro e repreendeu severamente o seu povo. Então, o mamon aqui, o bezerro de ouro, ele simboliza o quê? A idolatria, o apego excessivo ao materialismo e o afastamento do que nós chamamos de espiritualidade. Então, o bezerro de ouro, ele continua vivo sempre que escolhemos o conforto da matéria, em vez do esforço de evolução espiritual. Na prática, onde está o bezerro de ouro? Ele está nos nossos excessos, na vaidade e no apego ao status que a matéria pode nos dar. E para dar um pouco mais de luz a esse assunto, nós trouxemos 2 perguntas que estão contidas ali no Livro dos Espíritos, que detalham a questão da riqueza e da miséria. A primeira pergunta: o que foi questionado aos Espíritos? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E o que os Espíritos respondem? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos antes de encarnarem, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E a segunda pergunta: então, qual das provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? E os Espíritos respondem: são-no tanto uma quanto a outra. A miséria, ela provoca o quê? As queixas contra a providência. Mas a riqueza, ela incita a todos os excessos. Então, o que essas perguntas e respostas nos ensinam? Que, primeiro, a pobreza, ela pode nos ensinar a humildade, a fé e a paciência. A riqueza, por outro lado, ela nos testa no uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque ela traz conforto, poder, influência. E com isso, o ser humano se ilude de ser o quê? Autossuficiente. Muitos espíritos caem na armadilha de servir a mamon quando estão cercados de abundância, esquecendo que os bens são apenas emprestados por Deus. Nós não temos as coisas, nós apenas tomamos emprestados enquanto estamos aqui encarnados. Por isso que a riqueza, ela pode ser uma prova até mais perigosa, pois ela não parece prova, ela parece o quê? Um privilégio. Aí está a atenção. E dando continuidade neste capítulo, nós vamos falar um pouco agora de 3 pilares diferentes, que estão ali contidos no Evangelho e que mostram para nós um pouco do que é servir a Deus e a mamon e como nós podemos nos fortalecer como espíritos neste caminho.
O primeiro pilar é o quê? A desigualdade de riquezas. Por que existe a desigualdade de riquezas? Qual é a razão fundamental dessas diferenças entre os seres humanos aqui encarnados? O Evangelho está ali e eles nos explicam. Já falo mais aqui adiante. Segundo pilar, servir a Deus ou a Mamon. Servir a Deus ou a Mamon é uma questão de escolha. É o que diz ali no Evangelho. E o Espiritismo nos lembra de que o problema não está em possuir bens, mais uma vez, mas na forma como nós nos relacionamos com eles. E o terceiro pilar, o que de fato é a verdadeira propriedade? E aqui, meus irmãos, sempre nos é lembrado de que tudo o que é material é passageiro, é temporário. E agora nós vamos falar um pouco mais de cada um deles, explorando um pouco aqui em profundidade o que é a desigualdade de riquezas. Ela não é uma injustiça divina, ela é uma ferramenta pedagógica para a evolução espiritual, a cada um as suas provas. Cada encarnação que temos aqui no planeta, ou em outros planetas, ela apresenta circunstâncias materiais distintas, exatamente de acordo com as necessidades espirituais de cada um de nós. E ela não é nem uma punição e nem uma recompensa, mas é a oportunidade para o desenvolvimento de virtudes como humildade, paciência, resignação e caridade. E aí nós trazemos vários exemplos do cotidiano, mas um deles são duas pessoas que podem se apresentar em situações econômicas totalmente distintas, uma rica e outra com dificuldades financeiras, e ambas enfrentando provas diferentes, porém igualmente importantes para a sua evolução, o que? Espiritual. Falando do segundo pilar, que é o quê? Servir a Deus e a Mamon é uma questão de escolha. E aqui eu queria, de início, citar uma frase de Jesus. Ele nos disse com bastante clareza: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então essa frase, ela, de certa forma, nos apresenta um convite profundo, que nos leva à reflexão. Qual tem sido o Senhor das nossas escolhas? Mamon, como vimos, simboliza o apego exagerado à matéria, ao dinheiro, ao poder e ao egoísmo. Já servir a Deus é viver de acordo com os princípios do quê? Do amor, da justiça, da caridade, da consciência espiritual. De novo, não é errado possuir bens materiais. Mas, de novo, essa questão: estamos utilizando esses bens como instrumentos do bem ou estamos sendo dominados por eles? Novamente, o perigo está em deixar que o conforto, o status ou a ilusão de segurança material que eventualmente tenhamos nos afastem da essência espiritual de nossas vidas. Como nós vimos nas duas questões que nós trouxemos do Livro dos Espíritos, a riqueza, por vezes, pode ser uma prova mais difícil do que parece, porque ela, de certa forma, ela pode adormecer o espírito, criando a falsa impressão que nós somos independentes de Deus. Por isso que servir a Deus ou a Mamon não é uma escolha que se faz uma vez na vida, uma vez por ano. Servir a Deus ou a Mamon é uma escolha diária, feita não apenas em grandes decisões, mas nos pequenos gestos, nas prioridades que nós estabelecemos para a nossa vida, na forma como usamos o que possuímos, ou como nós reagimos ou blasfemamos em relação àquilo que nos falta.
terceiro pilar, aqui, fala sobre a verdadeira propriedade. Depois que nós refletimos aqui sobre, primeiro, a desigualdade das riquezas e sobre a escolha de servir a Deus, ou a mamon, ou a matéria, nós chegamos a uma pergunta essencial. O que de fato é nosso? O que nós vamos levar da vida? No item 9 do Evangelho, os Espíritos nos explicam que tudo o que é material é emprestado por Deus. Casas, contas bancárias, roupas, títulos, conquistas, tudo isso, meus irmãos, fica. É o que o Evangelho nos ensina. Nada disso atravessa o portal do nosso desencarne. A única propriedade verdadeira, a única que nos pertence de fato, é aquela que ninguém pode nos tirar. Que é o quê? São as nossas conquistas morais, a nossa transformação interior, o nosso progresso espiritual. O orgulho, ele pode ser, de certa forma, destruído pela humilhação. O dinheiro, ele pode ser corroído pela falência. A saúde, por uma doença. Mas a caridade que praticamos, o perdão que nós oferecemos a um irmão, o amor que cada um de nós cultiva, isso é eterno. Isso é o que fica. Por isso que a doutrina espírita, ela nos convida a entender que a vida material é uma oportunidade preciosa, mas ela é passageira. E que a nossa verdadeira segurança não está no que nós possuímos fora, mas o que nós construímos dentro do nosso corpo e do nosso espírito. E aqui é importante nós trazermos algumas reflexões, até para condensarmos aqui o que nós conversamos aqui nesse bate-papo. E para que cada um de nós aqui possa refletir, eu gostaria de deixar esses 3 pontos que podem, se bem vividos, transformar completamente a forma como enxergamos a vida que cada um de nós leva. Primeiro, é entender que a desigualdade das riquezas não é uma falha no mundo, mas uma expressão da sabedoria divina. Cada um de nós está vivendo a prova que mais precisa para evoluir. É a prova que temos que superar. Segundo, lembrar que a escolha entre servir a Deus ou a mamon não acontece uma vez só. Ela acontece todos os dias, quando acordamos, ao nos deitarmos, ao longo do dia. Nas pequenas decisões, como usamos o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso dinheiro e a nossa atenção. É importante nós dizermos que a nossa atenção é um ativo bastante raro. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes alguém vem até nós, um amigo, um conhecido, buscar uma palavra amiga. O que a gente pode fazer de melhor? Desliguemos o celular, guarde ele na bolsa, escutem, olho no olho. Muitas vezes, apenas ao escutarmos, isso muda a vida de alguém. E escutar, de novo, a escuta ativa. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Nós não precisamos dar a solução para os problemas. Não precisamos. Escutem. Acreditem, isso faz muita diferença na vida das pessoas. E terceiro, por fim, talvez a lição mais libertadora de todas, que no final da nossa jornada terrena, nada do que é material nos acompanhará. Ou alguém tem gaveta no caixão? Ninguém tem, né? Mas as virtudes, o caráter, a bondade, a compaixão, o perdão, essas sim são as nossas verdadeiras conquistas. E aqui falamos sobre Jesus,
Jesus é o exemplo e lição do quê? De humildade. Jesus, sendo mestre por excelência, teve uma existência humilde, dedicada ao bem e ao próximo. Percebam que Jesus teve apenas 3 anos de vida pública. E ele levou 30 anos se preparando. Em 3 anos, olha o que ele fez de vida pública. Falamos dele até hoje. Os ensinamentos de Jesus estão descritos em vários livros. No Evangelho, no Livro dos Espíritos e em tantos outros. E tudo que ele nos ensina está, de alguma forma, transcrito nesses livros. Que é o quê? Que é servir ao bem. Simples assim, né? E para encerrar, eu gostaria de recapitular a nossa frase inicial. Que, ao final da vida, nossa riqueza não será medida pelo que acumulamos, mas pelo bem que nós distribuímos. Então, nessa semana, eu convido cada um de nós que está aqui presente a refletir profundamente. Que nós possamos escolher algo, pode ser dinheiro, pode ser tempo, reconhecimento, e que nós possamos utilizar de forma generosa, desinteressada, sem expectativa de recompensas. Experimente a verdadeira riqueza da vida, que é aquela que só aumenta quando compartilhamos. Quanto mais compartilhamos, mais abundante seremos. Esse é o ensinamento. E eu gostaria de finalizar aqui com uma mensagem que é o quê? Que nós possamos lembrar sempre, irmãos e irmãs, na jornada terrena do Espírito, os bens mais preciosos não são contados em moedas, mas em atos de amor. Que todos nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz e de muitas bênçãos. E que assim o seja. Boa noite. E assim, depois dessa palestra preparada com tanto carinho pelo nosso irmão Rômulo Santos, tão esclarecedora, tão inspiradora, vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho de vibrações e passe geral. Inicialmente, peço a todos que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médiuns transitarem durante os passes e também se posicionarem bem para realizar os passes e as vibrações. Vamos todos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com a sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E que agora eles vão transmitir os passes por meio dos nossos irmãos médiuns que se prepararam ao longo desses dias. E assim juntos, vamos nos colocar receptivos para recebermos todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando os nossos centros de forças para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas e psiquiatras,
que trabalham nossas mentes para termos bons pensamentos e tomarmos sempre boas decisões. Vamos vibrando agora, indo para o nosso frontal, pedindo à equipe de médicos oftalmos que cuidem dos nossos olhos, do nosso campo visual, vibrando com os nossos mentores da Casa Paz e Amor, que cuidam da nossa visão. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vibremos juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a nossa área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também passar pelos nossos sistemas centrogenésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos assim as equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos também mentalizando os nossos lares, pedindo proteção contra maus pensamentos, contra más energias e más ações, inclusive as nossas. E vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas. Que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar o nosso próximo, iniciando por dentro da nossa casa, assim como desejamos que por eles sejamos entendidos e amados. Vamos agradecer a Deus, não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar, mas agradecemos também as provas porque passamos nesse momento, as dificuldades e obstáculos, porque sabemos que elas são necessárias para o nosso resgate e evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria para entendê-los e superá-los com integridade. Vamos vibrar agora pelos necessitados e moradores de rua que estão à procura de dignidade e de um teto. Vibremos pelos desempregados que estão à procura de um emprego. Vibremos pelos hospitalizados que estão à procura de cura. Assim como pelos enfermos que estão em busca de sanidade e de equilíbrio. Que sejam todos e que sejamos nós amparados pela misericórdia divina com amor, com esclarecimento, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos também pelos nossos governantes e pelos líderes das nações deste planeta. Que eles consigam, como bem expôs o nosso palestrante, ouvir mais, ouvir uns aos outros, esquecer os seus interesses pessoais
procurar o bem, fazer o bem, deixar de guerra. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, pelos dirigentes, pelos seus coordenadores, por todos os trabalhadores e por todos os frequentadores, encarnados ou desencarnados. Mentalizemos as urnas que estão ali fora, tanto para os encarnados e desencarnados, e vibremos por todos os nomes que ali foram depositados. Que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma das principais missões desta casa. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie todos os que necessitam de auxílio nesse momento. Passemos então às vibrações das águas e para a prece de encerramento com nosso irmão, o senhor Leonel. Agradecidos e fortalecidos pelas bênçãos da noite, neste momento elevamos a Jesus mais uma rogativa. Vamos pedir para que em sua bondade infinita, Ele permita aos prepostos espirituais que militam na medicina espiritual, físicos, químicos e biólogos da espiritualidade, para que, em companhia dos mentores espirituais, pretos velhos, índios e caboclos, possam visitar as fontes mães de nossa natureza, retirando os elementos sutis que, manipulados nos laboratórios da espiritualidade maior, possam se converter na medicamentação adequada a ser adicionada às nossas águas. E nós, quando delas fizermos uso, com fé, esperança e confiança absoluta na providência divina, possamos receber o lenitivo às nossas necessidades. Amado e querido Mestre Jesus, Senhor da vida, Mestre por excelência, nós agradecemos mais um dia de nossa existência. Agradecemos a oportunidade que nos destes de aqui nos reunirmos em Teu nome. Agradecemos a presença amiga, sempre incansável de seus prepostos. E rogamos, Senhor, para que a Tua paz, Tua sabedoria e Tua mansuetude habitem os nossos corações nesta semana que se inicia. E hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. Que assim seja.